bom dia para você, amigo ouvinte da Rádio Educadora 90 FM. Nesta manhã, a gente traz aqui uma entrevista com a prefeita Chica Solange Schliessing, a Chica, assim carinhosamente conhecida, ela que eleita em 15 de novembro de 2020, prefeita reeleita com 57,11% dos votos, totalizando 2.841 votos. Prefeita Chica, mais uma vez, muito bom dia, né? É um prazer conversar com você. Obrigado por nos receber também. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos os ouvintes. Prefeita, vários assuntos para debatermos aqui nessa manhã. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o assunto, momento que a gente sabe que é o Covid-19, isso aí é a pandemia. Todos os leitos estão ocupados nesse momento aqui no município, né? E por isso, a administração municipal, o hospital, suspende o atendimento de rotina, é isso? Na verdade, essa situação de todos os leitos que a gente tem ali para espera, né, até do Covid, a gente tem ali uma ala de isolamento, né? Isso é do hospital, o hospital fez para poder atender esses pacientes quando chegam lá e necessitam de estar ali internado por um período, né? E, obviamente, esperar talvez, se precisasse necessário, e o médico achar para ser transferido ou para alguma coisa nesse sentido. Então, porque a gente hoje não é referência, né? Não é hospital referência para Covid, então nós não podemos ficar com pacientes ali. Então, a gente tem essa situação aconteceu na segunda-feira, né? Então, foi decidido, os médicos, assim, acharam melhor também, para haver menos circulação de pessoas e até pela demanda da Covid, eles pediram que a gente tomasse atitude, né? E a gente também concordou com isso, tanto a Secretaria de Saúde, de suspender os atendimentos de rotina. Então, é somente atender Covid e outras doenças que necessárias também serem atendidas, mas para como é que se diz, limitar a circulação de pessoas, principalmente os idosos que vêm para fazer essa rotina. Na verdade, hoje a gente está limitando e gostaria de limitar muito a circulação de todas as idades, né? Prefeita, como se fala em saúde, a gente sabe que no seu mandato anterior, como nesse, a senhora é uma pessoa que tem uma atenção especial com a saúde no município, né? E a administração municipal tem um convênio também com o hospital aqui do município, além também, claro, a gente sabe que vem muitas verbas para o Covid, mas mesmo assim a prefeitura, a administração, ela tem um convênio com o hospital, né? Sim, é um convênio que a gente paga mensal, né? E é para manter o plantão 24 horas. Então, o médico atendendo no hospital. Então, a gente tem esse plantão feito através do hospital. Então, esse convênio é feito todos os anos, né? E, então, a gente renova todos os anos para que esse atendimento seja feito pelo hospital. Prefeita, falando ainda na pasta saúde, a administração adquire veículos para a saúde também. Sim. A saúde sempre a gente tem aí uma grande atenção, né? Como você falou, a questão do hospital, porque a gente quer essa qualidade, essa segurança para os nossos munícipes na hora de que precisa, né? E assim, igualmente com os carros, né? Os carros têm que estar sempre alinhados, sempre bons, né? Carros com ar-condicionado. Então, foi uma das prioridades que desde o mandato anterior a gente teve e a gente vai sempre renovando a frota, né? Agora a gente já tem outros pedidos de carro também. Quando nós não temos uma verba, a gente vai lá e compra com recurso próprio, assim a gente vai economizando e vai fazendo essa aquisição dos carros. Quem acompanha a senhora nas suas redes sociais percebe que é muito atuante, muito voltado também quando se fala na questão aí dos postinhos nos bairros, a gente percebe que todos eles recebendo melhorias aí para atender melhor. Com certeza, a gente está aí, a gente acabou agora, né, o SF1, que era uma obra que já tinha sido paralisada em 2011 e a gente conseguiu concluir ela. Então, devido a essa questão da pandemia, a gente acabou não entregando ainda, né, não fazendo ato de inauguração, mas a gente vai entregar essa obra também. Então, é uma obra aí que o pessoal ficou muito contente e a gente já está em andamento com uma obra do SF3, que vai atender no bairro Vila São José, que é um bairro mais perto da creche, bem localizado, então atende que o SF3, esse também está construindo, já está em andamento e acredito eu que até o mais tardar final desse ano deve ser concluído também. Prefeita, já foi noticiado no portal Educadora também na rádio, uma visita que a senhora fez aí até Brasília, onde esteve presente com o presidente Jair Bolsonaro no lançamento do Guia de Administração de Prefeitos. Como é que a senhora avalia essa visita? A gente teve a oportunidade de estar nesse ato, né, porque a gente estava lá em busca de recursos também,
quando me convidaram para fazer parte, o senador me convidou para ir lá nesse evento, a gente acabou indo lá e presenciando discursos e tal, né? Então é muito bom a gente estar por dentro de todos os assuntos, e essa agenda do prefeito aí é muito bom para a gente que já é de segundo mandato, tem um conhecimento, mas para quem vem num primeiro mandato, isso ajuda bastante, né? As instruções de que forma a gente deve proceder dentro da administração. Para quem vem de fora e nunca foi prefeito, como eu fui da outra vez, né, a gente acaba não tendo uma linha, né, mas a gente tem também os funcionários, que são pessoas capacitadas e que vêm e ajudam a gente nessa hora também. Perfeito. Falando um pouquinho também dessa viagem a Brasília, é algo muito válido, né, ter esse contato direto aí com deputados, eles que acabam aí mandando verbas, mandando aí emendas para o município. Qual é o seu ponto de vista sobre essa visita? Como é que vocês foram recebidos pelos deputados? Tanto senador, deputados, né, como você disse, tem o presidente, né, tive a oportunidade de conversar um pouco com o Onyx Lorenzoni também, que é um nome que todo mundo respeita também, né, então assim, a gente fala sobre vários assuntos, e a importância também da gente estar em contato e buscando recursos para a Salete, né, e a gente sabe que esse é um momento de a gente começar, início de ano, tem a pandemia, mas a gente tem que correr atrás, porque depois a gente não tem o tempo das emendas também, né? Então, e agora está para liberar também a questão financeira de algumas coisas que estão empenhadas e a gente tem que ir lá cobrar, né? E acredito que vai dar muito certo, assim, né? A gente tem a preocupação porque hoje, como é uma pandemia, acaba atrapalhando até mesmo na hora dos pagamentos. Mas acredito eu que logo que a gente consiga receber, a gente dá um andamento às obras. Prefeita, foi anunciado, como já a gente comentou, para a saúde um veículo novo, mas também veio um veículo novo para assistência social, é isso? Isso. A gente tem aí, veio 2 veículos novos, na verdade, né? Esse que a gente foi buscar, que era um evento que também estava com a participação do presidente, a gente recebeu no início de fevereiro, foi lá, recebeu dia 5, se eu não me engano, dia 4 ou 5, e é um também que vai para assistência social, teve um outro também que é da... esse vai ser atendido ao CRAS, que também faz parte, né? E o outro que veio é a assistência social. Então, as 2 pastas estão ligadas, né? Mas são trabalhos diferenciados que muitas vezes necessitam de 2 carros para fazer 2 atendimentos, né? Que se chama. Então, vai ser muito bom, porque são carros novos e é muito bom poder contar, porque assim, é mecânica menos, né? Quando o carro é novo, e ajuda bastante. Prefeito, falando um pouquinho mais em ajuda também, o município tem uma ajuda, né, um convênio com o hospital e também tem com a APAE, é isso? Sim, com a APAE a gente também tem esse convênio, já é dos 4 anos passados, esse ano novamente. Então a gente vê que essas entidades, elas são sem fins lucrativos e elas necessitam desse suporte do município. Então a gente sempre faz a conta, né, no percentual que a gente pode ajudar, a gente está sempre ali ajudando, porque como a gente quer a qualidade de vida, sempre eu falo isso, eu repito, né, é que a gente quer o bem das pessoas, né, e a partir do momento que o pai ou a mãe sabe que o seu filho está sendo bem atendido num hospital também, lógico, mas na APAE ou em qualquer lugar, a gente quer dar o suporte para essas famílias que precisam. Prefeito, uma pasta muito importante na administração municipal é obras. E quando se fala isso, a gente pode falar que Salete não para. A gente percebe também pelas redes sociais, pelas informações diárias aí. Salete muitas vezes se transforma em canteiro de obras. Muitas obras para os bairros trabalhando. Isso é uma boa administração? Acredito que sim, né? A gente tem, acho que uma boa avaliação nesse sentido, que a gente tenta buscar, como você falou de Brasília, tu vai lá buscar a verba, automaticamente o resultado disso é uma obra ou um carro, né, alguma coisa para o município, que é isso que a gente está aqui para fazer. A gente tem que buscar tudo que for melhor para o nosso município. Então, é isso que as obras que estão acontecendo, algumas são verbas que a prefeita conseguiu. Eu sempre digo que não é só a prefeita, né? Tem o vereador, seja de oposição, seja de situação, todos ajudaram de alguma forma. Então, todas as obras que estão sendo executadas pela prefeita, né, pelo executivo, ela tem alguma colaboração, né, não digo que todas, mas algumas delas também, a gente tem que agradecer aos vereadores que ajudaram a gente, e sempre tem alguém que está ajudando a gente para trazer essas verbas para cá. Prefeita, falando um pouquinho também de obras ainda, a gente sabe que mudou o nome até do secretário de obras do município aqui, mudaram de secretário, e a gente sabe, são centenas de quilômetros de estrada de chão no município. Como é que é manter isso em ordem, prefeita?
A estrada de chão ela é complicada, né? Na verdade, eu quando entrei não entendia muito, né? Hoje a gente tem um pouquinho, a gente entende um pouquinho, vamos dizer assim, né? Mas esse secretário de obras que entrou agora, ele era do quadro de funcionários, né? Cara, é muito capacitado, né? O Sandro, não que os outros não fossem, né? Mas ele é um rapaz que já vem, ele já trabalhou em empresas de asfalto, ele é uma pessoa que tem uma capacitação e é um rapaz que está dentro e ele sabe todos os problemas e as qualidades, né? Que ele pode explorar. E eu acredito muito que ele vai fazer um bom trabalho e nós necessitamos, porque a estrada de chão hoje chove, amanhã está ruim, né? Daqui a pouco tu arruma tudo, chove de novo, né, ou dá uma pancadão de chuva e acaba destruindo tudo que o cara fez em pouco tempo. Então é isso que tem que acontecer. Eu acho que a pessoa, todos os secretários que passaram foram bons secretários, pessoas que eu tenho só a agradecer, mas o Sandro está vindo aí com um sangue diferente, é uma pessoa diferente porque é do quadro, né? Então vamos testar aí, vamos ver se ele dá o respaldo que a gente acha que ele tem capacidade. Muito bem, prefeito, nosso tempo é um pouco limitado, teríamos vários assuntos para falar aqui no dia de hoje, mas a educadora sempre com os microfones abertos a você, e também seu quadro de secretários, né? Gostaria que a senhora deixasse agora uma mensagem todo especial para todos os ouvintes da educadora, pessoal aqui do município de Salete e para todos os internautas. Bom, a minha mensagem, já que a gente está falando, né, em pandemia, eu sei que é um assunto que a gente também o pessoal, todo mundo já está cansado de ouvir, só que assim, a gente está passando por uma nova fase, então assim, eu continuo pedindo, né, principalmente ao nosso povo aqui de Salete, né, as pessoas aqui de Salete, por vocês, por eles mesmos e por todas as pessoas que estão nos ouvindo, que cuidem, né, que realmente é uma época de a gente cuidar, que a gente viu aí algumas transformações que houve nesse período aí, pouco tempo, então que todos cuidem, fiquem em casa, né, o álcool em gel, a máscara, que é tudo isso que a gente está pedindo, então cuidem dos seus, né, cada um cuide da sua família, das pessoas que amam, porque depois só quem passa para saber o quanto é difícil, né, então que todos fiquem com Deus e que nós possamos passar por tudo isso.